Hi students, how are you? Tudo bem com vocês, turminha? Aqui quem fala novamente é o professor Bruno, dando continuidade aos nossos estudos, ao terceiro bimestre agora que está se iniciando. Então estamos aqui juntos novamente, preparados para essas novas aulas de língua inglesa, tudo bem? Então tá, pessoal, esse roteiro de estudos 6 é o primeiro roteiro do terceiro bimestre, pelo que foi combinado com a coordenação, a equipe diretiva da escola. A quantidade de roteiros do terceiro bimestre serão 2 roteiros, ou seja, esse roteiro agora, o 6, ele vale 5 pontos, e vai ter o roteiro 7 que também vai valer 5 pontos. Depois, com relação à recuperação, assim que ficar decidido como vai ser, eu vou estar repassando para vocês, ou a equipe diretiva da escola, tudo bem? Então, por enquanto, vamos trabalhar com essas informações. Esse roteiro 6 vale 5 pontos e o roteiro 7 também vai valer 5, ok? Então vamos lá. Pessoal, primeiro de tudo, vamos ler com bastante cuidado, com bastante atenção todo o roteiro para vocês não terem nenhum tipo de dúvida, tudo bem? Aí depois, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar me procurando no grupo do WhatsApp ou com os outros professores conselheiros, cada professor responsável pelo seu grupo, pela sua turma, que eles vão repassar para mim as dúvidas, os questionamentos de vocês, ok? Então marque aqui, leia com atenção, marque a sua turma, o X, escreva seu nome nesse espaço Student, leia todo o roteiro para você saber quais são as unidades temáticas, ou seja, os conteúdos, os conteúdos que vocês vão estudar nesse bimestre, tá? Leiam aí os objetos de conhecimento, a unidade temática, as habilidades que vão ser desenvolvidas, o tempo estimado. A gente tem uma previsão de até 7 aulas para finalizar esse roteiro, não é? Então é a apresentação, a explicação, as atividades, depois a correção, a gente vai fazer coletivamente também algumas coisas aí desse roteiro. Então vamos acompanhar todos os dias as aulas. Lembrando, nossas aulas são às sextas-feiras, das 13 às 14 horas, tá? Então, vocês começaram a fazer dia 10. Aliás, essa data ela foi modificada, tá, pessoal? Aqui ela está como 10 de dezembro, mas já aí na mão de vocês já está a data correta, tá? Cronograma de estudos. Então, a aula 1 você vai fazer quinta-feira, a aula 2 segunda-feira, a aula 3 quinta-feira, a aula 4 segunda, a aula 5 quinta, a aula 6 segunda e a aula 7 quinta. E aqui, ó, nesse espaço do lado esquerdo do cronograma de estudos, tá explicando o que a gente vai fazer em cada uma dessas aulas, tá? Lembrando que isso é uma sugestão, pode sofrer algumas alterações. Como vocês vão ser avaliados, como vocês fazem para se comunicar comigo ou com a equipe diretiva da escola. E nesse espaço você vai colocar as suas observações, se você teve facilidades ou dificuldades para executar as tarefas. E aqui você pode também colocar um elogio ou uma sugestão ou alguma coisa que você não esteja satisfeito, você pode registrar aqui, dar uma sugestão para o professor nesse espaço, tudo bem? Então vamos lá, warm up. Essa palavrinha significa o quê? Aquecimento. A gente vai começar a aquecer aqui para começar os nossos estudos a todo vapor. Primeiro de tudo, leia o texto abaixo. My family. Pessoal, esse texto ele vai ser lido durante as nossas aulas. Eu vou fazer essa leitura com vocês. Essa leitura vai ser feita primeiramente somente por mim. Depois vai ser lida todos nós juntos. E depois cada aluno vai ter uma oportunidade, aqueles que quiserem participar da aula, lembrando que a participação também vale pontos,
não é? Na leitura. Então vocês vão ser convidados também a fazerem a leitura de vocês durante essas 3 etapas dessa leitura desse texto, tá bom? Aí depois, juntos, a gente vai fazer a resolução, não é? A interpretação desse texto. Lembrando, não é que eu, o professor, vou traduzir o texto para vocês, eu vou apenas auxiliar vocês, mas o trabalho vai ser feito por vocês, com a ajuda do dicionário, com a ajuda do banco de palavras do livro de vocês, com a ajuda do Google Tradutor, com a ajuda das ferramentas que nós temos, tá? Depois da leitura do texto, a gente tem essa questão número 2, que ela pergunta aí, ela pede: agora responda, como é a família de Anthony? Ou seja, aquele textinho, na questão número 1, ele está falando a respeito da família do Anthony. Então a gente vai, depois da tradução, da compreensão do texto, a gente vai responder essa pergunta número 2. Marque a alternativa correta. Então vocês têm 4 opções de letras A, B, C e D. Somente uma está correta para vocês marcarem a resposta exata, ok? Na número 3, e a sua família, como é? Mencione os nomes, o parentesco com você e a idade deles em inglês. Só lembrando que os nomes não modificam. É aquilo que eu expliquei para vocês. Às vezes a pessoa tem o nome de Pedro e ela pensa que a tradução do nome de Pedro para o inglês é Peter, e não é. Os nomes eles não modificam, tá? Pedro é Pedro, Peter é Peter, Antônio é Antônio e Anthony é Anthony, e assim por diante. João é João, John é John. Não é que um seja a tradução do nome do outro, tá? Mas existem alguns casos que a pessoa ela vai para os Estados Unidos e lá os cidadãos, né, americanos, por exemplo, podem perguntar se você permite que eles te chamem, né? Às vezes o seu nome é Antônio, aí chegando lá pode ser que eles te perguntem se está tudo bem se eles te chamassem de Anthony, ou se você prefere ser chamado mesmo pelo seu nome, Antônio, e assim por diante. Mas tudo isso é conversado, é combinado, tá ok? Número 4, leia as frases abaixo. Então nós temos aí 5 frases em inglês. Durante nossas aulas nós faremos a leitura delas juntos e a gente vai buscar a compreensão dessas frases, o significado delas para o português, tá? E depois dessa tradução dessas frases, a gente vai conseguir responder a questão número 5, que pede o seguinte: agora escolha 3 perguntas dessa questão 4, copie-as aqui abaixo e responda em inglês sobre você. Então as perguntas são perguntas que podem ser feitas para você responder. Então aqui nas 5, vocês vão pegar 3 dessas 5 perguntas, vão escolher 3, colocar aqui nesse espaço das 5 e colocar a sua resposta. Lembrando que a resposta é pessoal, cada um tem a sua resposta particular, ok? Na número 6, pede o seguinte: em outro trecho do texto, Anthony Calderon continua falando sobre sua vida. Leia as frases abaixo e circule as formas verbais apropriadas em cada uma delas e depois marque a alternativa que os apresenta em ordem. Então, vocês têm duas frases. A frase número 1 e a frase número 2. Na frase número 1, observem que vocês têm 2 palavrinhas que estão em negrito na primeira parte da frase, a palavra work e a palavra works. Elas estão separadas por uma barra. Então, ou seja, apenas uma dessas 2 está correta de acordo com o restante da frase. Então você vai fazer o que? Você vai circular aquela que você acha que é a correta, depois que vocês fizerem a pesquisa sobre qual dessas 2 formas verbais está correta. E na segunda parte da frase número 1,
Também vocês têm duas palavrinhas em negrito, a palavra is e a palavra are. Elas estão também separadas por uma barra. Então, somente uma das duas está correta e você vai circular aquela correta, ok? Depois que fizer isso, você vai marcar aqui, ó, ou a resposta certa, ou é a letra A, ou é a B, ou é a C, ou é a D. Então, você primeiro vai circular, depois você vai marcar aqui a letra correta, tá? Na número 2, do mesmo jeito, você tem uma frase. Essa frase ela está dividida em duas partes. São duas frases na mesma linha aí, na mesma alternativa número 2. E você vai, na primeira parte, você tem duas palavrinhas em negrito, você vai circular apenas uma delas, a correta. E na segunda parte da questão 2 também, da alternativa 2, você também tem duas palavrinhas e só uma está correta. Você vai circular e depois, por último, você vai marcar uma das letras A, B, C ou D. Na questão número 7, pede para você desenhar nesse espaço abaixo a planta baixa da sua residência. Professor, o que é essa planta baixa? Durante nossas aulas eu vou explicar melhor para você, mas resumindo, vai ser tipo aquele esboço, aquele rascunho do projeto da sua casa, da sua residência. É como se você olhasse a sua casa do alto, lá de cima do céu, sem o telhado, como ela está dividida, os cômodos dela, tá? Então você vai separar. Ah, minha casa tem uma cozinha, tem uma sala, tem um quarto, tem um banheiro. Você vai desenhar, vai tentar fazer o desenho dessas partes da sua casa, aqui nesse espaço em branco, e depois você vai colocar o nome desses cômodos da sua casa em inglês. Lembrando, vocês vão pesquisar sobre os cômodos da casa. Lembrando que nós tivemos essa aula no ano passado, no 5º ano, sobre os cômodos da casa. Lembram? E aí vocês vão colocar aí o nome de cada parte da casa em inglês, tá? E também aqui fala, ó, alguns itens de mobília também. O que são os itens de mobília? É o sofá, não é? Mesa, cadeira, essas coisas que fazem parte também da residência de vocês, tá bom? Então vocês é isso que ele pede aqui na questão número 7. Na questão número 8, marque a alternativa que apresenta a descrição da rotina escolar de um estudante de modo adequado em inglês. Então vocês têm 4 opções de letras, A, B, C e D. Apenas uma está correta. Em todas elas está falando a respeito de um estudante e da rotina dele com relação às aulas de inglês. Ou seja, quando ele estuda inglês, em que dia da semana ele estuda inglês, tá? Ou ele estuda ou ele não estuda inglês. Então, tem 4 frases, mas apenas uma está correta. É isso que vocês vão fazer a pesquisa para poder responder corretamente. Eu vou ajudar vocês também no dia das aulas a respeito da melhor compreensão dessa questão número 8, tá ok? A questão número 9 pede o seguinte: assinale a alternativa que apresenta o uso do verbo have com o sentido de ter, possuir. Então esse verbo have, a tradução dele para a língua portuguesa é ter, possuir. Vocês também têm aqui 4 opções de letras, A, B, C e D. Lembrando que somente uma delas está correta. Lembrando que, para estar correta, nessas frases, esse verbo have, que aqui está representado por quatro opções. Ó. Na letra A é o verbo has, na letra B é o verbo have, na letra C é o verbo has e na letra D é o verbo have. Você vai ver em qual dessas frases ele está apresentado corretamente. Apenas uma opção está certa. Você vai marcar apenas uma, tá? Também durante nossas aulas eu vou explicar melhor para vocês essa questão. E na número 10,
ele faz uma pergunta de resposta particular. Você vai dar a sua resposta pessoal. E quanto a você, qual é a sua rotina de estudos com relação à disciplina de língua inglesa? Quantas vezes estuda ela por semana? Ou seja, em quais dias da semana? Registre no espaço abaixo em inglês. Então você primeiro vai fazer um textinho em português falando a respeito da sua rotina de estudos da língua inglesa, quantas vezes por semana, quantos minutos por dia. Nesse sentido, você estuda a língua inglesa e aí você vai, depois que você fez em português, você vai registrar nesse espaço em branco aqui da número 10. Só isso que é para fazer. Tudo bem? Pessoal, qualquer dúvida, estou todos os dias da semana, de segunda a sexta, nos grupos do WhatsApp, das 13 às 17 horas. Lembrando que nossas aulas são toda sexta-feira, de 13 às 14 horas. E todos os dias, das 15 às 17 horas da tarde, vocês podem, se tiver alguma dúvida com relação à língua inglesa, vocês podem estar me procurando nos grupos do WhatsApp, que eu vou estar tirando essa dúvida de vocês, ok? Também tem essa aula que está gravada no YouTube e também ela vai ser disponibilizada nos canais, nas redes sociais da escola. Tudo bem? Então, pessoal, see you later. Se cuidem, tá? Usem máscara, álcool em gel. Só saiam de casa se for muito necessário, tá ok? Fiquem com Deus e bons estudos!